Ontem aconteceu a luta entre Popó, tetracampeão mundial de boxe, aposentado, mas que agora voltou aos ringues para alguns desafios, inclusive contra o Whindersson Nunes, que ele ganhou, mas foi bem diferente a luta do que a de ontem contra Bambam. O Bambam, ele é um ex-BBB e fisiculturista. E a luta durou bem pouco, né? Acabou em pouco mais de 30 segundos de luta e já virou meme. Eu quero assistir com vocês aqui um dos memes que está circulando para a gente poder debater aqui um assunto que está sendo veiculado a partir dessa luta, né? Vamos ver juntos aqui. E eles estão usando essa luta do Popó para expressar a diferença entre opinião e conhecimento. Assistam aqui. Ou seja, o conhecimento seria o Popó e a opinião seria o Bambam, né? E aí você vê ali do lado ali o árbitro, né? O árbitro está com tá como filosofia. Ou seja, seria a instância que distinguiria o que é um conhecimento real daquilo que é mera doxa, mera opinião. Eu não vou pôr inteiro aqui o meme, mas só para ter uma noção do que se trata, né? Porque o que está sendo apresentado agora é que o Bambam seria um típico exemplo do efeito Dunning-Kruger. Talvez tenha ouvido falar já sobre isso, mas eu vou explicar que o efeito Dunning-Kruger é um efeito psicológico, né, estudado, que identificou um padrão, que pessoas que sabem pouco sobre um assunto ou que têm pouca experiência em certo campo, elas tendem a superestimar suas habilidades, ou seja, elas pensam que são melhores do que elas realmente são, enquanto que pessoas que sabem um assunto, que dominam um assunto, tendem a subestimar o seu conhecimento, porque elas pensam que se aquele tópico é fácil para elas, provavelmente também é fácil para outras pessoas. E isso seria, né, como eu falei nesse reflexo dessa luta aqui, um caso parecido, né? O Bambam desafia o Popó e aí ele acha que ele é muito melhor do que ele realmente é. Então, assim, só porque eu sou forte, fisiculturista, tenho um corpão, sou grande, vai ser fácil derrotar o Popó no ringue. E aí você tem esse efeito Dunning-Kruger. Alguém que não tem habilidade, que não tem experiência, que não tem, sabe, a capacidade que o Popó teve no seu auge como boxeador, e aí vem para uma demonstração como essa e é humilhado. Na verdade, ali foi uma situação humilhante e o Popó destruiu o Bambam. Como eu falei, ele já lutou com o amador antes, que foi o caso do Whindersson, e naquele caso eu senti na época, inclusive eu fiz vídeo aqui sobre isso, né, que o Popó pegou leve com o Whindersson e foi um espetáculo, foi uma demonstração ali, foi uma apresentação, então assim, eles prolongaram um pouco mais a luta, mas eu imagino também que o Popó poderia ter acabado com a luta muito antes com o próprio Whindersson. Mas nesse caso, como o Bambam foi muito desrespeitoso com o Popó, ele não quis poupar e ele foi pra cima e acabou rapidamente a luta. Sobre essa questão entre conhecimento e opinião e filosofia nesse meio aqui, né, nesse meme, e o efeito Dunning-Kruger, eu posso falar, inclusive, no meu campo em particular aqui, né, como eu percebo isso, em relação à literatura, em relação à escrita, né, porque é muito comum você observar no mundo artístico, por exemplo, vem uma pessoa, um iniciante, né, uma pessoa que está começando a entrar na área, e ela acha que ela é um gênio incompreendido, né, que ninguém aceita o que ela faz porque ela está muito à frente do seu tempo, que ela é muito grandiosa e é muito brilhante, e as pessoas estão tentando, sabe, sabotá-la ou estão desprezando porque não compreendem a magnitude da genialidade daquela pessoa. Então, assim, acho que muita gente passa por isso, muitos escritores passam por isso, né, de começar a escrever os textos e mandar para as pessoas e ficar frustrada porque não foi reconhecida. Eu passei por isso também, e aí você geralmente põe a culpa nos outros, né, então os outros não compreenderam quão foda eu sou. Mas, no final das contas, é um efeito Dunning-Kruger, porque, assim, com o tempo, né, com o passar dos anos, você vai percebendo que você não era nenhum gênio, que você não era tão bom quanto se imaginava, que você era bastante medíocre, inclusive, que você reproduzia um monte de clichês, umas frases que, sabe, não diziam tanta coisa assim, que você não tinha habilidade, a capacidade para poder elaborar boas histórias, e com a experiência, com o tempo, com leitura, com estudo, com, sabe, quebrar a cara, ouvir críticas, você vai aprimorando até um ponto que você descobre onde você mais ou menos se situa de fato, né? Não quer dizer que você vai se reconhecer como um gênio no futuro, mas você certamente vai perceber como você avançou bastante na sua trajetória e como o seu trabalho já não é, sabe, tão rudimentar assim, já não é tão amador. Então, é um processo de autodescoberta. E basta pensar, se for pensar no mundo contemporâneo hoje, né, que as redes sociais basicamente são um baita de um efeito Dunning-Kruger, porque você tem pessoas que vão no Google, vão no Wikipedia, vão, sabe, fazem uma busca no ChatGPT agora, que é uma opção, fazem qualquer tipo de busca rápida e acham que sabem de tudo, sabem de qualquer assunto, e vão bater boca na internet e vão discutir com as pessoas nas redes sociais com base em algo que elas não conhecem de fato, que elas não têm experiência, que elas não têm conhecimento profundo e
desafio muitas vezes para um debate, para uma discussão, alguém que é um especialista naquela área, alguém que tem conhecimento, alguém que se aprofundou naquilo. Isso é muito comum. E o que acontece, eu acho que esse é um fator também que tem a ver com essa exposição e com o modo como tudo vira espetáculo, é que quem se comunica melhor, quem tem uma oratória melhor, muitas vezes sai como vencedor nesses debates virtuais, né? Sai como se fosse alguém que entende mais do que realmente entende, do que aquela pessoa que, embora saiba muito, não consegue se expressar tão bem assim. É por isso que a gente tem reforçado tanto ao longo dos anos esse esforço, né, de expressar bem suas ideias, de inclusive, sabe, expressar de maneira mais articulada o que você diz. É um desafio para muita gente, para mim é um desafio, né, assim, é uma coisa que há anos estou aprendendo também, que eu estou pesquisando sobre esses tópicos, de modo que a gente consiga transmitir o conhecimento que a gente possui, no meu caso aqui, no seu caso em particular, porque você também talvez tenha algum campo de especialidade sua aí, que você possa conseguir comunicar o que você sabe. E isso é difícil, isso é o trabalhoso, isso também é um percurso. E o curioso é como esse esforço é subestimado, também é subestimado, né? Também é desqualificado. Divulgadores científicos, por exemplo, ou divulgadores de conhecimento, eles são vistos como menores pela academia ou pelas pessoas porque eles estão falando com o público geral, eles não estão debatendo com seus pares na academia. Esse foi um desafio, por exemplo, que o Carl Sagan passou, que o Neil deGrasse Tyson passa, de serem considerados como pessoas que simplesmente falam com o público porque não são capazes de, sabe, produzir conhecimento. Então é interessante você pensar nessa dinâmica e como o caso do Popó agora e do Bambam pode nos ajudar a compreender uma dinâmica que é recorrente, né, de pessoas que amadoras ou que não têm conhecimento, tentando peitar pessoas que realmente conhecem. E como a gente tem um nivelamento nas redes sociais, na internet, nem sempre é tão fácil você ver a incapacidade das pessoas. No caso ali da luta de boxe, é muito evidente, né, assim, o cara que é o profissional, o tetracampeão como o Popó, simplesmente vai lá e engole o Bambam, e isso é inquestionável. Mas em debates virtuais, mas em disputas que se dão em outras esferas, em outros espaços, nem sempre é tão evidente você identificar quem se saiu melhor e quem se saiu pior. Até porque, dependendo do teor do debate, do qual for o assunto, se você também não for alguém que conhece muito bem aquilo ali, você nem sequer tem as ferramentas para poder avaliar se quem está apresentando informação realmente sabe do que está dizendo. Essa ausência de recursos para identificar isso acaba permitindo o surgimento de muitos charlatães, porque no final das contas, nesse mundo do espetáculo, o que mais importa é parecer saber, é parecer conhecer, é parecer ter razão do que realmente ter. Não é à toa que você tem a frase famosa do Humberto Eco sobre isso, né, que fala justamente dessa falta de possibilidade de reconhecimento do conhecimento, quando ele diz que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Porque ele menciona esse caso, né? A gente está no momento agora no qual a gente não sabe distinguir quem é um prêmio Nobel em alguma área, em particular de conhecimento, e quem é o idiota da vila. O bobão que fala muito, mas que não tem conteúdo. Ontem mesmo o vídeo que eu fiz aqui tinha a ver com isso, para pensar friamente, né? Porque você tinha lá o Pablo Marçal falando do Ayrton Senna, como se ele fosse superior ao Ayrton Senna, porque ele tem um helicóptero, porque não sei o quê, porque ele tem filho, porque ele escreveu livros. No final das contas, ele é um ninguém, que uma vez que deixe de atuar, que deixe de fazer o que ele faz, sabe-se lá o que ele faz, mas uma vez que deixe de fazer o que ele faz, ninguém vai lembrar que ele existiu, enquanto que o Senna foi alguém que entrou na história da competição, que entrou para a história do Brasil, do imaginário brasileiro, e será lembrado durante muito tempo. Mas certamente imagino aqui que você, se você tiver uma formação específica em alguma área, atuar em alguma área, tiver uma experiência em alguma área, que você já se deparou com situações nas quais você foi debater com alguém que não sabia do assunto, e ela foi tentar te ensinar aquilo que você sabe fazer muito bem. E isso é sempre muito patético e um pouco irritante. Mas eu quero saber de vocês aqui o que vocês pensam sobre essa história aí, primeiro sobre essa luta entre Popó e Bambam, né? Se você assistiu, se você acompanhou aqui toda a tensão que houve antes, né? As provocações feitas pelo Bambam, se você assistiu. O que você pensa sobre isso? E também sobre a comparação feita nesse meme aqui entre conhecimento, opinião e filosofia intermediando isso. Como é que você vê esse tipo de efeito do Dunning-Kruger, né? O efeito da pessoa que não sabe, mas acha que sabe, atuando no mundo cotidiano. Se você tem algum exemplo para citar aí que envolveu você particularmente em algum tipo de discussão sobre um tópico que você dominava, mas a pessoa não sabia nada ou sabia pouco, e como isso deve ter sido incômodo para você. Deixe aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força. Um forte abraço para você e se cuide por aí. Tchau!